minha cabeça, eu tinha esquecido a Bíblia, que a correria, a gente vai sair de casa e aí põe o leite para esquentar, derrubando o fogão, o pão queima. E agora eu fiquei sentado esse tempo todo, a perna dá uma dormida e à noite eu não dormi muito bem. Então as minhas costas estão doendo um pouquinho. Mas vocês me desculpam a confusão. Eu queria primeiro desejar bom dia. As coisas são difíceis, né? Hoje está calor. E aí, vocês me perdoam se a minha voz não estiver muito boa, porque o ar-condicionado resseca. E eu tenho um pouco de rinite, sabe? E aí dá um pouco de alergia. Então, vocês me desculpam, mas se não estiver muito bom, as coisas são assim mesmo, né? E esse mundo está cada vez mais difícil. Então, o que resta, né? É só a gente esperar. Vocês conhecem alguém assim? Você tem contato com alguém assim? Conhece uma pessoa, um familiar, um amigo seu, que você chega radiante e fala bom dia, e a pessoa te responde, bom dia. E ela já começa a te descarregar doença, dor, remédio que está tomando, que o arroz está mais caro e o tomate no mercado é muito ruim. Você conhece alguém assim? Se você não conhece, cuidado, provavelmente essa pessoa seja você. Como é o nome disso, irmãos? Desânimo. Você chega radiante, um dia maravilhoso como esse. Que calor gostoso, agradável. A pessoa que tem ar-condicionado na igreja reclama que o ar-condicionado resseca a garganta. A pessoa tem uma cadeira confortável para sentar, mas ela só consegue enxergar que isso faz que a perna fica dormente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui dormiu numa cama hoje, ou num sofá, ou num colchão no chão, mas eu duvido que você dormiu na calçada de algum comércio. E a gente ainda acorda reclamando que não dormiu bem. Certamente você tomou um cafezinho antes de vir para a igreja, ou se não tomou, tomou aqui na igreja, porque alguém se preocupou em fazer um cafezinho para você. Mas a pessoa ainda reclama que a bolacha não é do tipo que ela gosta, que o café está com ou sem açúcar, ou está muito forte ou está muito fraco. O nome disso, irmãos, é desânimo. E a gente precisa lutar com isso o tempo inteiro. Porque se tem uma coisa que o ser humano é bom, é em provocar desânimo. Seja nele mesmo, seja nas pessoas que estão à sua volta. E olha, hoje o tema da mensagem é o que fazer quando a gente desanima. Como agir quando desanimamos. E aí eu gostaria que você refletisse a respeito desse assunto. Eu trouxe aqui, prometo que em 2 horas a gente acaba, não reclame ainda, mas eu gostaria que você refletisse como a gente pode lidar com esse mal que sempre tenta nos acompanhar, que é o desânimo. O que fazer quando a gente desanima? E bom, veja só, eu começaria dizendo que a primeira coisa é identificar o problema. Só tem como a gente tratar um problema quando a gente identifica, diagnostica, conhece e entende o problema que a gente está vivendo. E aí eu queria trazer para vocês alguns sinais do desânimo. Desânimo nada mais é do que uma pessoa desacompanhada, sem ânimo. Eu trouxe 4 sinais que você pode facilmente identificar uma pessoa desanimada. Você pode olhar para o espelho, fazer um autoexame e pensar: se isso está acontecendo na minha vida, é sinal de que eu estou padecendo de desânimo. O primeiro deles é quando a pessoa acha tudo difícil. Absolutamente tudo é difícil. Vir para a igreja é difícil, ir trabalhar é difícil, criar filho é difícil, o casamento é difícil, tudo é difícil, até as coisas boas. O segundo sintoma que você pode observar e começar a pensar: opa, eu estou sofrendo, ou quem está perto de mim está desanimado, é quando a gente não encontra a saída para os problemas. Não tem como resolver isso, não tem como sair dessa encruzilhada. As dívidas eu não vou conseguir pagar nunca, nunca vou passar nessa prova. Tem um problema no casamento, na criação de filhos, nunca as coisas vão se resolver.
Isso é sinal de que você está sofrendo de desânimo. O terceiro sintoma é quando nós enxergamos defeito em tudo e em todos. Quando você olha para as coisas, não importa como elas estejam, e você só consegue observar defeito, seja nas coisas ou seja nas pessoas que fazem as coisas para você, isso é um grande sinal de que você está sofrendo de desânimo. Olha, você veio para a igreja, e a igreja é um lugar tão maravilhoso, porque você não encontra nesse planeta nenhum lugar onde pessoas que não te conhecem, que nem sempre convivem com você, se importam com seus problemas. Pega no seu trabalho, as pessoas lá estão cada uma preocupadas com os problemas de quem? Delas próprias. Ninguém quer saber da sua vida. Seu chefe não quer saber da sua vida. Seu colega não quer saber da sua vida. Ninguém se importa com o seu problema. Seus vizinhos não querem saber do seu problema. Às vezes a sua família não quer saber dos seus problemas. Mas aí você encontra pessoas na igreja que nunca te viram, mas sentam com você para te aconselhar, para ouvir você contar da sua vida, que para ninguém lá fora interessa. Mas você, depois de encontrar pessoas com esse amor, que não tem nada, nenhum interesse sobre você, elas se interessam em te auxiliar, a gente começa, depois de receber esse amor maravilhoso, a encontrar defeito na igreja. Então, se você começar a olhar para a igreja e só encontrar defeitos, cuidado, você está padecendo dessa doença maligna que é o desânimo. E aí o último sintoma é o mais grave, é um estágio avançado do desânimo, é a paralisia. É quando você deixa de fazer o que você sabe que tem que ser feito, porque você está desanimado. Então eu sei que eu tenho que ir trabalhar, mas eu não consigo mais. Vou pedir demissão. Isso é a paralisia que o desânimo causa. Eu tenho que ser cortês com os meus colegas, com os meus vizinhos, mas eu não consigo. Isso é paralisia que o desânimo causa. Quando você sabe que você precisa fazer alguma coisa na criação dos seus filhos, no seu casamento, mas você simplesmente não faz porque você está cansado. Você desanimou. Quando você sabe que tem que vir para a igreja, mas você, olhando defeitos, criticando tudo que as pessoas fazem na igreja, você simplesmente paralisa e fala, eu não vou mais, porque eu desanimei. Bom, se você passou por esse exame, fez o diagnóstico e percebeu que o desânimo está batendo na sua porta, agora a gente precisa saber como lidar com o desânimo. E aí, eu pediria que você anotasse. Anota no caderno, anota no celular, preste muita atenção, porque a palavra de Deus nos traz um guia rápido de como lidar com essa sensação de desânimo. Porque desânimo não é bom para ninguém. Não é bom para o desanimado e é pior ainda para as pessoas que estão à volta da pessoa desanimada. Quando você chega feliz e conta, olha, eu fui promovido no trabalho. Ai, mas agora você vai trabalhar mais longe. Eu estou feliz porque eu fui promovido. Olha, eu comprei uma casa maior. Já ouviu aquela? Ai, mas vai dar tanto trabalho para limpar. Veja, esse tipo de pessoa suga as nossas energias. Esse tipo de pessoa faz mal. Então a gente precisa saber, mais do que identificar o desânimo, a gente precisa saber lidar com ele. E aí a primeira coisa que a gente pode encontrar como um bom conselho para lidar com o desânimo é: reconheça o problema e peça ajuda para o médico dos médicos. Olha, o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos que estáis fracos, cansados, sobrecarregados, desanimados, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós padecemos desse problema. Saiba que se você já experimentou essa sensação de desânimo, você não é tão especial assim. Isso não acontece só com você, isso acontece com todos nós. Acontece comigo, acontece com você, e se não aconteceu, vai acontecer. E nós precisamos reconhecer isso e pedir ajuda para aquele que tem respostas para essas doenças da alma. E o desânimo é uma doença da alma. O segundo passo para enfrentar o desânimo é: você precisa ser adulto, maduro e realista. Sabe essa ideia de que a vida é uma coisa maravilhosa e que a gente não vai sofrer? Já ouviram aquela expressão? Trabalhe com o que você ama e você nunca terá... Já ouviu isso aí? Isso é uma mentira, isso é um engano. A nossa vida aqui é uma vida destinada ao sofrimento. E a culpa é nossa. Porque foi com o nosso comportamento, foi através do pecado
que essa vida que foi planejada para ser o que a gente gostaria que fosse, o que Deus planejou que fosse, passou a ser uma vida em que nós sofremos. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33, em que Jesus nos diz assim. João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em quem? Em Jesus. Jesus diz que Ele nos dá paz. E Ele diz que o mundo nos dá o quê? Aflições. Aflições é o mesmo que tormentos, que sofrimentos. O que as pessoas, e muitas vezes nós insistimos em fazer? Eu estou ficando desanimado. Olha, eu não estou gostando de alguma coisa. E aí eu vou me apegar mais e mais ao mundo. E aí eu só conquisto com isso o quê? Mais e mais aflições. Aqui tem um paradoxo, tem uma dualidade. Jesus contrapõe o que nós encontramos com Ele e o que nós encontramos com o mundo. No mundo, aflições. Em Jesus, paz. Bom, fica fácil. Você quer o que na sua vida? Dificuldade? Então, agarre, mergulhe de cabeça nesse mundo. E é exatamente isso que você vai encontrar. Dê prioridade para as coisas dessa vida. Para o seu trabalho, para a sua família, para os seus filhos. Ponha isso em primeiro lugar. E tudo que você vai conseguir é mais e mais aflição. Agora, se você colocar Jesus em primeiro lugar, quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Jesus que deixou registrado. Nós encontraremos o que a gente tanto quer: paz. Nós precisamos ser adultos e realistas. Por conta do nosso pecado, essa vida vai ser uma vida de sofrimento. Mas com Jesus, apesar do sofrimento desse mundo, nós podemos encontrar a paz. O terceiro passo, anota aí, isso é útil. Se você estiver desanimado mesmo assim, eu te recomendo, vá e faça, desanimado mesmo. Você já começou a fazer uma dieta? Quem aqui fica animado em fazer dieta? Ninguém. Dieta é a coisa mais horrível, terrível. É certamente algo maligno fazer dieta. Ninguém gosta de fazer dieta. Mas se você quiser fazer dieta só quando você estiver animado, você nunca vai conseguir. Já tentou entrar na academia? Já se propôs, eu vou caminhar todo dia? Quem é que se anima a caminhar quando está chovendo? Quando está frio? Ou quando está muito calor? Temos uma exceção ali, hein? Olha, fazer coisas difíceis é sempre difícil. Então, se você estiver desanimado, e você desanimar, e não for fazer o que você tem que fazer, certamente isso só vai te gerar mais e mais desânimo. E por mais que possa parecer que não, eu estou falando de vida espiritual. Se você acordou no domingo pensando, hoje eu não estou animado para ir para a igreja, o que você deve fazer? Vem assim mesmo, desanimado. Eu duvido, experiência própria, já acordei muitas vezes desanimado para ir para a igreja. Moro longe, pensando em tudo isso que eu falei. Tudo está dando errado. Eu não gosto do lugar que a igreja fica, eu não gosto de ir de ônibus, eu não gosto de virar a noite trabalhando, e fui desanimado. E quando eu saí de lá, para minha surpresa, o que aconteceu? Eu estava menos desanimado. Eu estava estranhamente, incompreensivelmente, eu saí de lá mais animado do que quando eu cheguei. Agora, se o desânimo bater a sua porta e você convidar ele para entrar, sentar na sala, se você flertar com ele, certamente o que vai te render é um monte de filhinhos desanimados. Uma vida de desânimo é sempre regada a concessões que a gente faz ao desânimo. Portanto, quando o desânimo bater a sua porta, quando você não estiver animado, seja para caminhar, para ir trabalhar, para ir estudar, para acordar de madrugada e cuidar do seu filho, ou então para vir para a igreja, faça tudo isso desanimado mesmo. Que aí, fazendo as coisas desanimado, a gente encontra a beleza que essas coisas que são difíceis de fazer nos apresentam, nos revelam, quando a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Mas não é só isso. O próximo passo é você encarar o seu espelho com realidade. Eu queria dizer, eu não vim aqui para desanimar ninguém, mas eu queria dizer que você não é o centro do mundo. Sabia disso? Você não é tão especial. Eu não sou tão importante como às vezes eu penso que eu sou.
Muitas das vezes a gente tem um conceito próprio que não condiz com a realidade. Às vezes o camarada se acha bonito demais e não é tudo isso. Às vezes a moça se acha tão inteligente, mas não é tudo isso. Às vezes nós nos colocamos como o centro do universo. E todas as vezes que nós pensamos assim, de forma egoísta, a gente sempre acaba se frustrando. Então, se você chegar aqui na igreja pensando, vou esperar todo mundo vir me cumprimentar, o irmão que não veio te cumprimentar porque está cuidando de alguma coisa na igreja, porque ele está ocupado, já vai te deixar chateado. Ué, mas eu não sou tão importante assim para ele vir me cumprimentar? Eu tenho um recado para você, para mim, que nós precisamos dizer para nós mesmos todo dia. Olha, eu não sou o centro do mundo, eu não sou tão importante assim. Eu preciso deixar o meu ego de lado. E quando eu chegar na igreja, ao invés de esperar que as pessoas venham falar comigo, o que eu devo fazer? Vá você. Eu garanto que se você sair cumprimentando todas as pessoas na igreja, ninguém vai virar a cara para você. Ninguém vai deixar de te cumprimentar se você tomar a iniciativa de cumprimentar todo mundo. Mas para isso a gente precisa encarar com realidade quem nós somos. Nós somos pessoas que não merecemos nada. O que nós merecíamos era uma morte terrível, mas que Jesus já nos livrou desse fardo. O próximo passo é um guia rápido. Eu prometo que eu já estou acabando. Para você enfrentar o desânimo, você precisa parar de olhar para você mesmo. Você precisa olhar à sua volta. Existe um provérbio chinês, milenar, é muito antigo, que diz o seguinte: eu reclamava de não ter sapatos e encontrei quem não tinha pés. O que isso quer dizer? Muitas das vezes nós reclamamos de uma circunstância que nós estamos vivendo. Só que se a gente olhar para o lado, muito perto de nós, nós vamos encontrar pessoas que estão numa situação muito mais difícil. Muito mais difícil. O seu sofrimento pode ser terrível, mas saiba, sempre existe alguém sofrendo mais do que eu e do que você. E não é para a gente olhar para a desgraça dos outros, torcer para que os outros tenham mais problemas para a gente se contentar com isso. Não, é para que a gente possa ir para o próximo passo, olhar à nossa volta, ver a dificuldade das pessoas e para que com isso nós sejamos gratos. Olha, a gratidão é um remédio infalível para você enfrentar o desânimo. Quando você tem algo bom na sua vida, se você for grato, a alegria de desfrutar coisas boas, ela é prolongada. Já parou para pensar nisso? Se você recebe um presente, só desfruta dele na hora, e amanhã você já não faz mais questão de agradecer a pessoa que te deu o presente, a alegria que aquele presente te causa, ela é momentânea. Ela não é duradoura. Agora, se a cada dia você for grato com aquilo que você recebe das pessoas, a alegria do pouco que a pessoa do seu lado faz para você se torna algo recorrente, constante, porque a cada dia você lembra de que você não é tão especial, de que você é uma pessoa dura, de que eu sou uma pessoa que não mereço nada, mas que mesmo assim eu tenho ganhado muito. E é assim que o Senhor tem feito conosco. Deus tem nos dado, a cada um de nós, muito mais do que a gente precisa. Pare para olhar para a sua vida com honestidade. Você vai perceber que Deus tem te abençoado muito além daquilo que você podia imaginar. Agora, para o desânimo não se abater, nós precisamos olhar para isso com gratidão. E por fim, para que o desânimo não tome conta da sua vida, por mais que ele esteja sempre batendo a sua porta, nós precisamos depositar nossa esperança no lugar certo. Olha, muitas pessoas tiveram prejuízos absurdos na história do nosso país porque fizeram investimentos errados. A pessoa dedicou toda a vida dela a cultivar café. Isso aconteceu com meu avô. Meu avô era um agricultor do café e construiu um grande patrimônio. E aí, na época do plano Sarney, ele simplesmente perdeu tudo. Tudo, absolutamente tudo. Onde nós investimos a nossa esperança conta muito para que o desânimo não domine a nossa vida. E para a gente finalizar, entendendo onde nós devemos depositar a nossa esperança, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 19. Olha, se você deixou passar todas as dicas rápidas a respeito de como enfrentar o desânimo, essa você não pode perder. Essa é uma receita infalível para você não deixar o desânimo tomar conta da sua vida. Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 nos diz:
se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha, irmãos, é emocionante ler isso. O que o Senhor está nos prometendo é algo muito maior do que essa mera vida material que nós temos. E muitas vezes nós não enxergamos assim. Muitas das vezes o nosso coração desanimado vem buscar o Senhor Jesus em busca de um carro, de uma casa, de um emprego, de uma cura, e nós esquecemos que o que o Senhor tem prometido para nós, a nossa esperança é muito maior do que isso. Ela não se limita a essa vida. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos sabedoria para encarar a promessa do Senhor como ela realmente é. Uma promessa que nos faz bem nessa vida. Certamente você pode dizer, eu posso dizer isso, a minha vida material nessa vida, a relação com a minha família, a relação com os meus amigos, no meu trabalho, em todos os aspectos da minha vida material é muito melhor com Cristo do que sem Ele. Mas ela não se resume a esta vida terrena, porque Deus tem prometido um galardão muito maior, inimaginável, e que não há espaço para ninguém desanimado. Que Deus nos abençoe, que o ânimo do Senhor esteja conosco a cada dia. Em nome de Jesus, amém.